Amém, queridos, bom dia, graça e paz, graça, misericórdia e paz. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus Cristo. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo 7. Evangelho segundo, capítulo 7, versículo 37 a 39. Diz assim a palavra do Senhor: No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Fique à vontade, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã e que a gente tenha graça de receber aquilo que Ele tem preparado para nós nesse dia, em nome de Jesus Cristo. A palavra fala que no último dia, o grande dia da festa, essa festa era chamada de Tabernáculos, uma das 3 principais festas dos judeus. E esse último dia era o 8º dia. Durante 7 dias eles faziam aquelas comemorações, e no 8º dia, que era o último dia, então eles estavam fazendo atos. Era costume deles pegar água e derramar no chão, agradecendo a Deus pela colheita daquele ano e pela colheita do ano seguinte, porque Deus havia feito isso no meio do povo de Israel. Tabernáculo também era uma tenda que o Senhor pediu que fosse feita, e eles estavam ali durante todo o período em que eles estiveram no deserto. Deus estava se manifestando para eles naquela tenda, naquele local chamado de tabernáculos. E eles agradeciam a isso. Deus disse para eles que quando eles lembrassem, eles tinham que habitar em cabanas nessa época, lá no mês de setembro, outubro, final de setembro, início de outubro. Eles tinham que sair das suas casas e habitar em cabanas para relembrar o tempo em que eles passaram no deserto e Deus abençoando eles. Mas tabernáculo também dizia respeito àquele lugar em que a presença de Deus ia ser manifestada para o seu povo visivelmente. Durante o tempo que eles estiveram no deserto, Deus não fez isso. Ele se manifestava de uma forma em teofania, na nuvem, no fogo. Falava com Moisés, falava com Arão, mas eles não tinham visto ele fisicamente. Capítulo 1, do versículo 14 do Evangelho segundo João, a Bíblia diz que Jesus, o Verbo, se fez carne e habitou entre nós. Literalmente, habitar significa que Ele estendeu suas tendas, estabeleceu sua tenda, Ele firmou suas estacas e Ele tabernaculou entre nós. Ou seja, as pessoas começaram a ver Deus na presença de Jesus, na vida de Jesus, quando Ele fez carne, quando Ele veio em carne e andou pelo meio do povo. A expressão exata de Deus, ele estava vendo aquele ser que eles tanto primavam, esperavam ver. E agora estavam vendo Jesus tabernaculando, habitando entre eles, conversando entre eles, comendo entre eles, orando com eles, passeando com eles. Isso é uma coisa extraordinária, queridos, para os nossos dias até hoje. Aleluia. A palavra fala que se alguém tem sede, não uma sede de água, não uma sede de honra, não uma sede de riqueza, não uma sede de prazeres da vida. Não era isso que Jesus estava falando. Embora pessoas tenham sede de água. Você vê nos alguns países do Oriente Médio, a água é um líquido precioso, mais do que petróleo. A Líbia, no tempo do Muammar Gaddafi, ela ficou milionária, mais do que já era, por causa de uma fonte de água que eles encontraram no deserto, mais do que petróleo. Então, queridos, esse é um líquido precioso ainda hoje nos nossos dias.
Mas Jesus não estava falando disso. Ele estava falando de uma sede espiritual, de salvação em Cristo, de perdão de pecados, de justificação, de conhecimento, de comunhão e de conformidade com Ele. É o que a humanidade precisa hoje, realmente se conformar a Cristo, se parecer cada vez mais com Ele, caminhar as pegadas dEle, andar como Ele andou, falar como Ele falou, agir como Ele agiu. Isso é um fato extraordinário que nós precisamos ainda conseguir. E a Bíblia continua dizendo: venha a mim, aquele que tem sede, venha a mim. Lá em Mateus ele fala assim: olha, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. As cargas que nós temos todos os dias, as cargas que nós vamos acumulando todos os dias, e o Senhor diz: olha, troca essa carga comigo, recebe a mim, recebe o meu jugo, porque o meu jugo é suave, é leve, troca comigo. Muitas vezes a gente não prefere trocar. E quando ele fala, venha a mim, ele não está falando de Moisés, ele não está se referindo à lei moral, à lei cerimonial, não está se referindo às obras de justiça, em que ele era ordenado, o povo era ordenado a andar, mas ele está falando de Cristo, de uma obediência a Cristo, de uma busca a Cristo, da fonte das águas da vida. Não estatutos, juízos e mandamentos, como havia no passado. Ali estava a expressão exata de Deus. Não havia mais necessidade dessas observâncias cerimoniais, da lei moral, da lei cerimonial, porque ali estava o Cristo, ali estava o Deus, ali estava a expressão de Deus, ali estava aquele que veio realmente transformar a vida de muitos de nós. Aleluia. E o texto diz: quem crer em mim, como diz a Escritura. E o que dizia a Escritura? Em muitos versículos, em muitos livros na Escritura, no Velho Testamento, ela falava de água, de fonte de água, jorrando como uma expressão do Espírito de Deus sobre a vida das pessoas. Capítulo 55 de Isaías, eu vou ler aqui para a gente ganhar um pouco de tempo, anotei. A palavra diz assim: todos vós que tendes sedes, vinde às águas. Versículo 3, inclinai os ouvidos e vinde, vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá. E ele faz uma promessa também dizendo: porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Segundo Crônicas, segundo Samuel, capítulo 12, versículo 7, Davi: quando você for recolhido aos seus pais, eu farei do seu reino um reino que não terá fim. De você sairá um descendente, não Salomão. Atos reivindica isso, não Salomão, mas Cristo. Um descendente cujo reino seria para a eternidade e o seu reino não teria fim. Vinde a mim, beba dessa água. Aleluia. Zacarias capítulo 18, capítulo 14, versículo 8, ele diz que naquele dia águas viriam de Jerusalém, e metade dessas águas correriam para o leste, diga comigo leste, ou oriente. E essas águas que corriam para o leste chegariam ao Mar Morto, e por onde elas passassem, haveria vida, pastor Drauzio. A outra metade correria para o ocidente, oeste, chegaria no mar Mediterrâneo, e por onde essas águas passassem, haveria vida, irmã Valdete, pastora Valdete, aleluia. Glória a Deus, pastor Maurício. Por onde essas águas passassem, haveria vida. Um dia, quando a gente foi ordenado aqui, chegou o irmão Geraldo, não deve estar aqui não. Aí ele foi anotado como sendo pastor, né? Eu fiquei muito alegre, hoje é meu discípulo. Então uma profecia, viu, varô? Em nome de Jesus. Hoje ele é meu discípulo abençoado. Mas a palavra diz que essas águas viriam de Jerusalém. Jerusalém está no alto, 700 metros do nível do mar. De lá correriam essas águas para o leste e para o oeste. E por onde as águas passassem, havia vida. Aleluia. Apocalipse capítulo 21,
versículo 4 e 6, a palavra diz assim: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, e já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram, quando chegar essas águas. Disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Há uma profecia, que talvez não seja para os tempos vindouros, mas para os nossos tempos. Que por onde essas águas passarem, haverá vida. Fonte de água viva, rios de água viva. Por onde passar, haverá vida. Haverá pastos verdejantes. Haverá árvores frutíferas. A folha não murchará sempre. De ano em ano dará o seu fruto. São promessas para os nossos dias ainda. Capítulo 22, versículo 1 de Apocalipse ainda. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Se você parar e olhar para o passado, você vai ver o Jardim do Éden, descrito aí. Onde havia um jardim florido, onde havia animais, onde havia peixes, onde havia plantas de todas as espécies, aquele lugar realmente maravilhoso. E a Bíblia diz que Deus, capítulo 2 do Gênesis, Deus colocou um jardim no Éden, colocou no Éden um rio para regar o jardim. E esse rio ele se dividiu em 4 partes. E o rio Pison, que corria para o leste. Nesse rio havia muito ouro. Havia ouro de boa qualidade e havia pedras preciosas. Por que leste? Aleluia. Ezequiel capítulo 47, versículo 1. A palavra diz assim: depois disto, o que era isso? Depois disto. Lá no capítulo 46 Deus orienta o povo, orienta que eles tivessem cuidado com as questões cerimoniais, tivessem cuidado com as alianças, tivessem cuidado com os servos, com os filhos, com as cerimônias. E ele fala uma coisa muito interessante, queridos, que é a questão da herança. E ele fala assim: olha, o servo, quando tiver herança entre vocês, entre o príncipe, essa herança não ficará para sempre. Vai chegar um dia que essa herança será devolvida para o príncipe. Mas quando o príncipe der uma herança para o seu filho, essa herança é para sempre. Ele não vai retomar. Em outras passagens também Deus reivindica isso, que a herança dos filhos é para sempre. Tanto a herança material quanto essa herança espiritual não será tirada. É para sempre. Aleluia. E ele diz o seguinte: depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo, para o oriente, para o leste, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, lado direito da casa, do sul do altar. Ezequiel 43, não tem esse texto aqui, mas a gente vai ler. Ezequiel 43, ele diz o seguinte: aleluia, capítulo 43, versículo 1, 2. Então o homem me levou à porta que olha para o oriente, leste. E eis que do caminho do oriente vinha a glória de Deus. Amém, queridos? Eis que do oriente vinha a glória de Deus, a glória de Israel, a glória do Deus de Israel. A sua voz era como o ruído de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da glória de Deus. Por que oriente? A Bíblia diz que do lado direito saía as águas. O templo, a casa estava para o oriente, voltada para o oriente, a sua face. Do lado direito saíam as águas para o oriente.
Por que lado direito? Importância. Importância que isso tem para nós. Lembre que quando Saulo foi convertido, quando ele se encontrou com Jesus, ele foi levado para uma casa e Jesus apareceu para Ananias e falou: olha, você vai naquela casa, na rua chamada direita, e lá você vai encontrar Saulo, que está orando. Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele olha para os céus e vê Jesus sentado, vê Jesus em pé, à direita do Pai. Ele não estava sentado. Em alguns outros textos fala que Jesus está sentado à direita do Pai. Mas no caso específico de Estevão, ele estava em pé, esperando aquela pessoa, aguardando aquela pessoa que estava sendo apedrejada. Aleluia. Deus é um Deus de milagre, queridos. Deus é um Deus de provisão. Nada daquilo que a sua palavra diz, ela não tem significado importante. Tem. A glória de Deus, talvez não seja próprio a gente falar assim, para a glória de Deus. Não. A glória de Deus, ela se manifesta desde o início de Gênesis ao Apocalipse. A glória de Deus é que está caminhando conosco. A glória de Deus é que faz. A glória de Deus é que age. Não é para a glória de Deus, ela já está pronta. Mas é o Senhor que manifesta a sua glória e ela sai do Oriente. Lembra capítulo de Números, quando o povo estava frente ao mar, águas enormes, tumultuosas, atrás Faraó com seu exército. Moisés vai a Deus e Deus fala assim: olha, por que você clama em mim? Estende as tuas mãos e esse cajado, toca as águas, manda que esse povo marche. E Moisés fez isso. Logo em seguida, um pouco mais à frente, a Bíblia diz que naquela noite, Deus, por um forte vento oriental, um vento que veio do leste, do lado da glória de Deus, abriu aquelas águas e o povo passou a pé seco. Diga aleluia. Assim, queridos, Deus vai fazendo, Deus vai agindo, onde você passar, local que você acha que não vai dar muito resultado, mas você vai passando porque a glória de Deus está à sua frente, está com você. Aleluia. Saiu aquele homem, versículo 3 do capítulo 47, Ezequiel, saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Quando eu era menino, que a gente tinha algum contato, na minha cidade tinha um local onde era um lago, e chamavam aquele lugar de Lago dos Americanos, porque existiam missionários protestantes americanos. E tinha também os missionários católicos, mas todos eles falavam da Bíblia como cânon sagrado. Talvez o pastor Drauzio lembre disso, os outros são mais novos, não que o senhor seja velho. Mas as pessoas mais antigas sabiam que se referia à Bíblia como cânon sagrado. Cânon é vara de medir. Literalmente vara de medir. A Bíblia, ela nos mede em cada situação das nossas vidas, dia a dia. As nossas ações, a nossa fala, os nossos comportamentos, as nossas atitudes, as nossas decisões, tudo aquilo que nós fazemos, somos medidos por essa vara. Ezequiel fala que esse homem levou ele com essa vara de medir, e ele mediu 1000 côvados. Côvado, na época de Ezequiel, era de 51,8 centímetros. Mediu 500 metros, e ele passou com água no tornozelo. Depois o homem mediu mais 500 metros, e ele passou com água no joelho. Depois ele mediu mais 500 metros, e ele passou com água no lombo. Depois mais 500 metros, então ele já não podia mais nadar. Não podia mais pisar o chão, tinha que nadar. O que isso significa para a gente? Deus, Ele está sempre nos medindo naquilo que nós fazemos, se as nossas decisões são certas ou não. Muitas vezes Ele não nos permite alçar um voo maior, porque Ele sabe que a gente não vai chegar no patamar que Ele está esperando que a gente chegue. E Ele vai nos fazer parar um pouco. São experiências.
São fases das nossas vidas, nós vamos conseguindo, galgando aos poucos até a gente ter experiências maiores com Deus, com a vida. Eu lembro que algum tempo atrás, uns 2 anos atrás mais ou menos, eu vi uma pesquisa em que falava que no Brasil, a cada 2 dias, a cada dia, 2 igrejas eram abertas e a cada dia 2 igrejas eram fechadas. No mundo, a cada 2 dias uma empresa era aberta e também era fechada. Uma era fechada. 2 empresas eram abertas e era fechada. O que isso significa? Exatamente a questão da medição. Deus está olhando para ver se aquilo que nós vamos fazer, empreender, se o negócio que nós estamos fazendo, se a frente que estamos realmente tem algum sentido. Se vai avante ou se vai ficar pelo caminho. Vara de medir. Aleluia. Capítulo 6, ainda no versículo 37, a palavra diz que ele, 7:37, João, a palavra diz que do seu interior fluirão rios de água vivas. Aleluia. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Não uma gota. Não, Mateus, um balde. Não uma cisterna, não um rio, mas rios. Nós muitas vezes nos contentamos com muito pouco, irmã Marisa. Uma gota de água é o suficiente. A palavra em Mateus, João, mesmo 10:10 melhor, ele fala assim que ele veio para nos trazer vida e vida em abundância. Não foi uma vida regrada, não foi uma vida pequena, não foi uma vida medíocre, mas foi uma vida em abundância. Não copiosa, muito mais além do que a nossa expectativa, uma vida abundante. Aleluia. E esse rio, por onde ele passa, com essa perspectiva do reino e de Cristo, ele vai transformando, ele vai mudando, ele vai agindo, aleluia. Ele vai curando, ele vai libertando, ele vai salvando pessoas por onde esse rio passar. Não simplesmente a questão física. Eu lembro que algum tempo atrás, alguns anos atrás, havia um documentário sobre cidades, transformação de cidades. Um documentário que foi feito no mundo inteiro, vários países, cidades do mundo. E eles fizeram um documentário numa região lá do Canadá, onde havia muito suicídio de jovens de 15 aos 20 anos. Onde havia muita prostituição, onde havia feitiçaria, onde havia muitas agressões familiares, onde havia fome, porque os animais haviam sumido da cidade, os pássaros haviam sumido da cidade, os peixes dos lagos e dos rios sumiram daquela região, as matas eram esturricadas, secas, como se fosse um deserto, embora lá não tivesse deserto. Até que um dia, pastor Davi, os rios de Deus chegaram naquele lugar. As famílias foram restauradas. Os maridos foram para frente se arrependendo do que eles haviam feito com os filhos e com as mulheres. Os jovens deixaram de suicidar. Os pássaros começaram a voltar, os animais começaram a voltar. Os peixes começaram a encher os rios. E a vegetação começou a ser verde outra vez. Olha para o Éden. Se você olhar para o Éden, ou para o Gênesis, você vai vendo dia a dia o Senhor falando que Ele colocaria árvores de toda espécie, verdes, frutos. Colocaria animais selváticos e animais domésticos naquele lugar. Peixes em enxames, grandes e pequenos. Por onde esse rio passa, a vida vai acontecendo. Aleluia. Essa é uma promessa de Deus. Talvez não para o futuro,
mas para os tempos de hoje. Se você estiver cheio desse rio de Deus, por onde você passar, as pessoas vão se rendendo, as pessoas vão sendo transformadas, as pessoas vão sendo curadas, as pessoas vão sendo libertas, porque a glória de Deus vai se manifestando na vida delas. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor. Eu quero ler sobre capítulo 4, João, que me chamou ontem. Realmente esse texto me chamou muita atenção. E eu vou ler na versão viva. Aquele texto da mulher, depois você lê em casa, capítulo 4 do Evangelho segundo João, capítulo, versículo 10 e 14, depois você vai ler do 19 até o 22, até o 22. Mas 4,19 diz assim, naquele contexto em que a mulher conversou com o Senhor, e ela pergunta, Senhor, depois que ele falou, olha mulher, se você tem sede, você pede de mim, e você vai beber dessa água e você nunca mais vai ter sede. Senhor, me dá dessa água agora. E aí ela tem uma conversa com ele mais tarde. Senhor, disse a mulher, perceba que deve ser um profeta. Mas me diga uma coisa, por que é que vocês, os judeus, insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração? Enquanto nós, os samaritanos, dizemos que aqui no Monte Gerizim, onde os nossos antepassados adoraram. Talvez seja a pergunta de muitos de nós hoje. Talvez muitas pessoas das nossas igrejas, das denominações, estão perguntando, Senhor, onde é que eu tenho que adorar? Nesse dia a gente ouviu de algum irmão, chateados, porque não pode estar no templo como estava antes. Angustiados, em depressão, porque não pode ir ao templo. E a resposta de Jesus para essa mulher, vem chegando a hora, mulher, quando nós não nos preocuparemos mais em adorar o Pai, aqui no Monte Gerizim ou em Jerusalém, porque não é onde adoramos que tem valor, mas como nós adoramos. A nossa adoração espiritual e verdadeira, temos a ajuda do Espírito Santo, a água fluindo dentro de nós. Porque Deus é Espírito e nós precisamos ter a ajuda dele, do Espírito Santo, para adorar como devemos. O Pai quer de nós essa qualidade de adoração. E certamente aquela mulher saiu dali crendo e recebendo aqueles rios de água que fluiriam de Jesus para ela. Ela foi para a cidade e começou a anunciar Cristo. Mais tarde as pessoas disseram, olha, agora não é pelo que você falou, porque agora nós cremos que Ele é o Messias. Muitas pessoas se converteram, muitas pessoas foram saradas, muitas pessoas foram transformadas, muitas pessoas começaram a caminhar nas pegadas de Jesus. Ele volta para os discípulos e fala para os discípulos, ainda na versão viva, vocês acham que o trabalho da colheita só começará quando terminar o verão daqui a 4 meses? Vocês pensam nisso? Vocês defendem isso? Olhem em volta de vocês, vastos campos de almas humanas estão amadurecendo por toda parte. O que vocês estão fazendo? Se você tem essa água, se você tem esse rio dentro de você. O que vocês estão fazendo? Achando que não é tempo ainda de colher? Alguns plantaram, disse Jesus, mas outros estão ceifando. E vocês estão fazendo isso agora, ceifando. Pouco depois, se apresenta um homem do rei, um serviçal do rei, e fala para ele, Senhor, o meu filho está muito doente, muita febre. Senhor, não te demore a ir ter com ele, porque ele vai perecer. O que ele diz? Aquele rio que fluía de Jesus. Volta para casa. Volta para casa. Teu filho está sarado. Você vai ler o texto depois. E a Bíblia diz que aquele homem voltou para sua casa.
Quando ele chegou lá, os servos dele disseram: a senhora, teu filho já vive, te preocupa mais. Que horas aconteceu? A hora que Jesus falou com ele, a hora que fluiu águas vivas. Sabe, querido, você tem nas suas mãos uma coisa extraordinária, uma arma extraordinária que você não usa. Você se contenta com pouco. Jesus falava para os seus discípulos muitas vezes: por que vocês têm pequena fé? Alguns comentaristas dizem que o texto é assim: por que você pega de mim tão pouco se eu tenho muito para você? Por que você busca de mim tão pouco se eu tenho muito para você? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não se canse. Não diga que seu trabalho é exaustivo. Não diga que seu trabalho é improdutivo, você não sabe. Não diga que você não pode ir, você tem braços saudáveis, pernas saudáveis, você fala, você ouve. Tem muitas pessoas pregando o evangelho por aí em vários locais do mundo de cadeira de roda. Aleluia. Pregando, expressando a sua fé em locais que ela não pode fazer. Essa semana, o pastor Donai postou um vídeo para a gente, não sei se todos viram, conhece, de um irmão que se converteu num país muçulmano, foi ordenado, declarou a sua fé e foi enforcado. Você não está no país desse. Você recebeu esses rios do interior para que você faça. Não é você. Não é a sua sabedoria, mas a glória de Deus. Aquela que vem do leste. Aquela que vem do leste. Aquela que vai pelo lado direito. A importância que você tem. Qual a importância que você tem na sua vida? O que é mais precioso para você? Qual a importância que você dá para essas coisas? O que você busca de Jesus? Uma gota de água? Um balde de água? Uma cisterna? Um rio? Seja extravagante, queridos. Seja extravagante.